Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Esse recado foi dado por Donald Trump ontem, após os números da apuração em alguns estados darem vantagem ao democrata Joe Biden. E não parou por aí. Em inúmeras postagens no Twitter, o atual presidente disse que o pleito foi fraudado, mas sem apresentar provas. Isso mostra que, mesmo com o resultado oficial divulgado, a eleição americana está longe de acabar. Donald Trump reafirmou que tentará inviabilizar votos computados após o dia da eleição na Suprema Corte do país. Nossa meta agora é garantir a integridade pelo bem dessa nação. Já Joe Biden se mostrou sereno com a abertura das urnas e derrotas que não eram previstas, como a Flórida. Sabíamos que, por causa do voto pelo correio, que poderia demorar um pouco. Temos que ser pacientes até que a contagem dos votos termine, até que cada voto seja contado. Segundo o professor da PUC Minas e especialista em Direito Internacional Henrique Natalino, apesar da Suprema Corte não interferir no sistema eleitoral dos estados, a entrada de mais uma conservadora indicada por Trump, Amy Coney Barrett, pode alterar esse entendimento. A Corte dos Estados Unidos, ela tem 9 membros e hoje, se nós fizermos ali uma divisão em termos de visão de mundo, ideologia, 6 desses juízes são hoje conservadores, estão no campo conservador. Não quer dizer que todos votarão a favor do pedido de Trump, de uma possível anulação da eleição de algum estado, enfim, de alguma interferência que ele possa pedir. Mas desses 6 juízes, a mais recente, que foi a Amy Coney Barrett, que foi nomeada há poucas semanas pelo Trump, nós não sabemos ainda o que ela fará, se ela se mostrará independente em relação ao presidente, se ela, por mostrar algum tipo de gratidão pela sua nomeação, vai contemplar em algum grau o pedido do presidente, e não sabemos ainda se a Suprema Corte ela aceitará julgar esse tema, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos ela tem essa prerrogativa de escolher ou não se ela julgará determinado tema. Se ela entender que o tema não é cabível, ela simplesmente pode desconhecer aquela ação e não decidir, digamos assim, por falta de juridicidade. Mas eu creio que, pelo que nós temos visto aí das pressões que têm ocorrido, creio que o Trump pode sim utilizar essa via judicial como último recurso para tentar perturbar o processo eleitoral, Porque nós já temos visto, Gustavo, que a parte da campanha do Trump, digamos, mais radical, ela utilizou de vários subterfúgios aí nas últimas semanas para tentar atrapalhar o processo eleitoral, O próprio Trump, ele cortou verbas dos Correios, para tentar inviabilizar a chegada de cédulas de votos por correspondência, algo realmente sem precedente. É coisa, para utilizar uma expressão aqui bem latino-americana, de república de bananas, de um presidente que tenta atrapalhar o funcionamento da instituição cortando verba delas para não favorecer o seu adversário, Então esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma, mostra que, mais uma vez, aquela tese, de que as instituições, mesmo de um país com uma democracia madura, não estão à prova do populismo, do populismo antidemocrático, de figuras que tentam questionar a legitimidade da democracia, minando a própria democracia. Essa confusão ocorre pois os votos que foram dados via correio são os últimos a serem computados. Com isso, em alguns estados em que Trump estava à frente, como Michigan, viraram a favor do democrata. 64%
dos votos, vai ser quase impossível que nos alcance. Aliás, Trump já avisou que pedirá recontagem de votos em alguns estados, entre eles Wisconsin, que ajudou a eleger o republicano em 2016, mas que agora votou com os democratas. De acordo com o especialista em direito internacional Henrique Natalino, a legislação permite esse movimento, quando a diferença de votos é menor do que 1%. A Constituição dos Estados Unidos, ela não trata especificamente de recontagem de votos, né? O que nós temos ali é bastante claro, né? São as regras sobre o sistema eleitoral, o sistema proporcional, como é que ele funciona nos Estados Unidos, né? Que é um sistema que todos já conhecem, né? Já estão familiarizados com ele, e é um sistema indireto de votação, né? O presidente, primeiro, ele tomou uma atitude inédita, que é alegar que o sistema eleitoral ele pode estar sujeito a fraudes, né? Que é algo que nunca houve nos Estados Unidos, sabe, Gustavo? Sim. Até hoje, né? Um presidente do país, né? Uma pessoa ocupando um cargo institucional, declarar que o sistema ele é falho e ele está sujeito aí a fraude. Isso aí já é de uma gravidade, é algo inusitado, né? Que já seria escandaloso em qualquer democracia do mundo. O pedido de recontagem, ele é possível, sim, quando há uma margem muito pequena, não é? Cada estado norte-americano, decorrente do sistema federativo dos Estados Unidos, ele regula o sistema eleitoral, não é? Então, nós não temos lá uma justiça eleitoral como no Brasil, né? Temos um TSE centralizado, integrado, com regras para o país todo, padronizadas, não é? Que muitas vezes é muito criticado no Brasil, mas isso nos coloca à frente dos Estados Unidos em termos de rapidez, de confiança, de lisura, não é, de padronização do sistema eleitoral. Lá não, cada estado faz de forma absolutamente descentralizada o que quer, não é? Alguns estados são tradicionais, não abrem mão daquele sistema antigo, né, de contagem manual. Isso, então, leva a diferentes velocidades de contagem, de aferição, de contabilização dos resultados, né? Então, quando há uma disputa muito próxima, né, de 1% de diferença, né, a recontagem é um direito do candidato, né? E isso é uma legislação federal também, que a Suprema Corte tem confirmado, não é? Mas é bom deixar muito claro para os nossos ouvintes que a judicialização ela é muito ruim, né? Por quê? O Poder Judiciário, por definição, ele deve apenas dirimir conflitos, não é? Ele não deve se interferir no processo político eleitoral. Quando isso acontece, sempre há o questionamento da parte das partes perdedoras da legitimidade da decisão, não é? E essa não é a primeira vez na história recente das eleições americanas que o pleito é contestado e judicializado. Em 2000, o republicano George Bush venceu o democrata Al Gore em uma eleição que só foi confirmada um mês depois da votação por causa de vários pedidos de recontagens de votos na Flórida. That Florida's deadline for counting votes, the court has decided that the selective recounting of votes that have already been counted at least 2 times. Por causa de toda essa confusão, Donald Trump chegou a se declarar vitorioso. Estamos prontos para ganhar essa eleição. Francamente, nós vencemos essa eleição. O que foi contestado por Joe Biden. Eu estou aqui para dizer para vocês que estamos no caminho de vencer essa eleição. Nós acreditamos nisso. Independente do resultado, a eleição mostra também que a polarização aumentou nos Estados Unidos, desde as eleições de 2016, quando o republicano venceu Hillary Clinton. Os centros mais urbanizados e com nível de escolaridade maior foram para Joe Biden, enquanto o interior dos estados, com uma população mais rural e menos escolarizada, seguiu com Donald Trump. O professor da Universidade de Denver, Rafael Iores, diz que essa polarização foi aumentando, principalmente pela força do trumpismo. Tá que nem uma final de Copa do Mundo nos pênaltis, né? Tá disputado aqui
voto a voto, né? Tá muito interessante. É uma eleição, por um lado, que vai ser... eu acho assim, ela demonstra algumas coisas ambíguas, né? Por um lado, não houve a onda azul, né? Se o Biden vier a ganhar, certamente vai ser uma vitória muito apertada, mas ainda assim pode ganhar, né? Então, embora não tenha tido a onda azul, houve o azul suficiente que talvez dê a vitória para ele. Olha, eu acho que certamente a sociedade americana ela tem estado muito polarizada já há um bom tempo, né? Isso é uma coisa que na verdade vem há mais de 50 anos, mas que tem se aprofundado muito certamente nos últimos 20, nos últimos 10 anos, desde a administração do Obama, né? A eleição do Trump refletiu muito esse processo já de uma polarização muito forte. E a gente tem que olhar direito os números. Eu não sei se aprofundou, mas certamente se manteve, né? Uma coisa que a eleição mostra é que o trumpismo continua muito vivo, muito forte, mesmo que o Trump não venha a ganhar, ele continua muito forte e tem um apoio muito grande da sociedade americana, né? Que certamente está muito polarizada. Essa característica que você falou é muito interessante quando você olha mapas, por exemplo, como dos estados de Ohio, Pensilvânia, onde você tem assim dois grandes centros urbanos, né? Você tem assim 2 condados vermelhos e 30 outros condados, né? Aliás, 2 condados azuis nas grandes cidades e 30 outros condados, né? O número que for o condado de cada estado, aquele mar vermelho, né? Que é a cor dos republicanos. Então é isso, quer dizer, é um estado que é muito fragmentado do ponto de vista, inclusive, geográfico. Dentro dos estados, essa divisão entre as cidades e as zonas rurais, e no território como um todo, né? As costas, costa leste e oeste, também tendem a ser azuis, né? Democratas, e o centro do país profundamente republicano, né? Com a cor vermelha. Essa polarização, de novo, não é de agora, mas ela tem se aprofundado nos últimos tempos e certamente continua e continuará por um bom tempo. Outro ponto a ser observado, mesmo com a eleição em andamento, é que a onda azul, ou seja, pró-democratas, e que tornaria a vitória de Joe Biden mais tranquila, não aconteceu. Segundo as pesquisas, estados como a Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Iowa e Texas seriam conquistados por Biden. No entanto, com a evolução da apuração, os democratas foram perdendo 5 desses territórios. De acordo com o professor Rafael Iores, os institutos de pesquisa precisarão recalibrar novamente as suas fórmulas. Eu acho que os institutos de pesquisa de opinião, eles continuam, né, tendo que aprimorar suas metodologias. Eu acho que novamente eles não que erraram totalmente, mas claramente perderam aí alguma sensação do eleitorado, né, tanto nesses estados chaves como em outras sondagens. Por exemplo, o Biden parece que agora ganhou o estado de Michigan, que é um estado muito importante no meio oeste, que talvez seja decisivo, né, na possível eleição dele, que foi um estado que certamente ajudou a eleger o Trump em 2016 e agora pode ser exatamente o reverso da medalha, levando a vitória do Biden. O Biden, até alguns dias atrás, tinha uma diferença em alguns estudos de pesquisa de 9%, 10%. E está ganhando agora por uma margem assim, de algumas dezenas de votos, né, dezenas de milhares de votos. Então está muito apertado. Então eu acho que isso, quer dizer, houve uma superestimação de quão, de fato, alguns estados estariam em disputa, como Flórida, Carolina do Norte, Geórgia ou até mesmo Texas, né? E na verdade o que se demonstrou é que o trumpismo continua muito vivo, né? Garantiu isso para o lado republicano. E sim, há esse caso interessante do Arizona, né, que tem sido historicamente republicano e parece que agora vai dar a vitória para o Biden. Eu acho que tem as características muito específicas do Arizona, né, é um estado onde tem muita gente mais, digamos assim, progressista que está indo morar lá, e tem uma comunidade muito importante mexicana, né? E que é uma das comunidades que se sentiu mais agredida, né, pelo trumpismo aí nos últimos tempos. O voto latino é um voto, na verdade, muito diverso. O voto latino ajudou favoreceu o Trump, por exemplo, segmentos do voto latino na Flórida, mas esse voto mais, digamos assim, latino do aspecto mexicano, né, talvez no Arizona e, de certa maneira, um pouco no Texas, né, tem se tornado um pouco mais democrata nos últimos tempos. Então é isso, quer dizer, eu acho que estruturalmente demonstra essa questão da polarização e, de novo, né, os institutos de pesquisa vão ter que ainda fazer um dever de casa para melhorar suas metodologias para tentar entender de fato o eleitorado de hoje em dia.
No entanto, Rafael Iores, da Universidade de Denver, acredita que, independentemente do resultado da eleição, o próximo presidente terá que governar para uma nação muito dividida. Bom, essa é a pergunta, digamos assim, das próximas décadas, né? Vamos lembrar que o Obama, né, que é uma figura simbólica, né, representou a eleição de um negro, né, na história dos Estados Unidos, ele tinha um discurso, na verdade, muito moderado, ele chamou muitas vezes a União Nacional, né, ele tinha uma agenda de alguns programas sociais, mas fora isso ele foi um presidente muito moderado. E ele foi demonizado pela base mais radical do Partido Republicano, né, que nunca o aceitou ele como na presidência. Portanto, isso tudo para dizer o seguinte: o desafio de tentar unificar o país, ele é imenso. Biden também se acreditava que ele poderia ser essa figura, né, em contraposição ao Obama, um homem branco, velho, né, tradicional, moderado, do meio oeste, né, esse cinturão aí industrial, tradicional da economia da sociedade americana, poderia ser essa pessoa. Bom, o Biden claramente vai ser um presidente fraco, porque não vai ter, né, a maioria no Congresso, vai ter talvez uma eleição, se vier a ganhar, muito, muito apertada. Portanto, não parece ser a figura, né, que se esperaria que venha conseguir ter construir essa união nacional. Agora, a política é feita, né, das ações. Se ele vier a ser presidente, talvez. Esse discurso que ele acabou de pronunciar foi um discurso muito interessante, né, chamando um pouco esse aspecto da União Nacional, mas eu acho um desafio imenso, né? De certa maneira, não depende de uma pessoa só, depende das elites políticas, das elites culturais, das elites econômicas do país tentarem, né, trabalhar isso, vendo que há necessidade, como eu acho que há de fato, né, que isso ocorra no país. Mas é um desafio que vai requerer um esforço enorme de muitas pessoas. Com todas as confusões ocorridas nesta eleição histórica, a pergunta que fica é: por que os Estados Unidos mantêm esse tipo de sistema de votação? Para o professor da PUC Minas e especialista em Direito Internacional Henrique Natalino, a questão passa pela resistência de alguns estados. Eu acredito que a questão da Federação Norte-Americana, né, por ser um país continental, né, que tem uma resistência grande, não é, à perda de poderes dos estados pela União, isso é uma questão histórica da construção dos Estados Unidos, nos dê a resposta para a sua pergunta, não é? Eu creio que os estados norte-americanos, eles têm grandes atribuições legislativas e administrativas, né? Coisa que no Brasil é muito menor, né? A escala e o alcance dessas decisões estaduais. Então, por exemplo, você citou o caso da legislação eleitoral, né? Eu poderia citar outros, como direito penal, direito civil, trânsito, questões relacionadas a meio ambiente, né? Os estados têm muita autonomia para tomar decisões. Isso é uma questão constitucional nos Estados Unidos. E a questão do voto nos Estados Unidos é uma questão muito arraigada na consciência nacional, né? É um país que há 200 anos tem eleições ininterruptas, desde o século XVIII, não é? Sem haver nenhuma interrupção do Estado Democrático de Direito. E isso traz ali um certo orgulho ao país das suas instituições, né? O problema é que o colégio eleitoral ele foi desenhado para um país rural no século XVIII, não é, que não tinha a complexidade industrial, urbana, não é, as dimensões de um país de hoje, ainda mais com a tecnologia, com a interconexão que nós temos hoje. Então, sem dúvida nenhuma, e eu concordo com a sua afirmação também, né, o sistema eleitoral norte-americano hoje ele não corresponde mais ao país complexo, né, um país plural, um país com dimensões de 300 milhões de habitantes, né, não responde, não atende mais às demandas dessa nação, não é? Mudar esse sistema tem sido aí um questionamento aí de todas as eleições, não é? Mas o problema, eu acho que esbarra na resistência de alguns estados, né, que, sem dúvida nenhuma, perderiam poder, perderiam influência se houvesse o voto direto, né? Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.
e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.